Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado por essa presença hoje aqui de novo de vocês. A gente vai lá para uma parte de gráfico, só que é uma parte de gráfico de setores, ou também chamado gráfico de pizza, vulgarmente chamado de gráfico de pizza, né? Então vamos lá comigo, eu espero que vocês consigam trabalhar aqui. Eu lembro para vocês, vou lembrar que a gente vai disponibilizar esse material lá no GitHub, que a descrição vai estar aqui embaixo do vídeo. Daí vocês podem acessar e baixar todos os materiais que eu vou colocar ali relativo ao R desses notebooks. Que é. Então vamos lá. Então deixa eu só colocar aqui o que a gente precisa verificar, que é a parte do Colab. Então vamos lá, então, vocês devem estar enxergando ele aqui, ó, o ambiente de execução, vamos verificar se ele está no R. Opa, está no R, então não preciso fazer nada. E vocês devem ter lembrado desse exercício aqui, ó. Um investidor de São Paulo apresenta, eu coloquei de São Paulo porque eu sou de São Paulo, tá? Mas poderia ser qualquer um ali, apresenta o seguinte portfólio na sua carteira de investimentos. Então ele tem aqui, ó, ações, títulos públicos, fundos, dólar e veículos antigos, 60 mil em veículos, tá? Isso aqui é uma tabela e a gente pedia para fazer no exercício, um exercício relativo à parte de fazer um gráfico especificamente de setores. E isso dá para fazer no Excel, dá para fazer em outros softwares de elaboração gráfica, e eu quero mostrar como fazer esse aqui no R, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar, vale lembrar que vocês podem também pausar o vídeo ali a qualquer momento que vocês tiverem, mas quando vocês utilizarem ele, quiserem lá na minha página do Git, vocês conseguem baixar esse material. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é transformar essa tabela em dados, né, em informações. Então, eu vou colocar em dois vetores. Eu quero colocar o vetor investimentos, ó. O investimentos eu vou colocar aqui, ó, ações, títulos públicos, fundos. Então, todos eles estão aqui, ó, tá? Eu vou executar antes só para a gente começar já a conectar o R. E eu quero ver, ó, investimentos. Eu quero ver essa variável aqui, ó. O que que ela tem? Ela tem desde ações até veículos antigos. Até aí tudo bem, ok? Além deste vetor investimento, que é na primeira coluna que eu tenho, eu vou colocar os valores, tá? Então, quais são os valores? Os valores deles, ó, eu vou colocar em milhares para facilitar, para não ficar digitando muito, tá? Mas eu vou colocar aqui em R$ 1.000, por exemplo, aqui, ó. Ou vou colocar em, mais fácil aqui, em R$ 1.000, só para a gente ter. Para a gente saber, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, ó, nos valores, ele vai ser R$ 10.000. Se for colocar 20, só para a gente não ter que escrever muito zero, só para ficar mais fácil de entender ali, tá bom? Então, eu vou dar um zoom só para vocês enxergarem um pouquinho mais. Acho que agora minha câmera não pega. Ah, pegou ali, ficou bem. Então, esses são os dois. Se eu quiser ver a variável valor, que é o que eu tenho, que o valor é cada um dos investimentos. Então, eu tenho 60 mil para os meus, vamos ver qual que é, veículos antigos. Vai imaginar que ele tem um carro velho lá, mas que custa 60 mil, um clássico, vamos assim, que nem o meu Escort 1997, que meu avô me deu. Ele é um clássico, né, da década de 90. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem agora é fazer o gráfico. Eu vou apagar esse daqui e a gente vai trabalhar com eles. Deixa eu só apagar essa célula. Eu vou começar com vocês a escrever sobre o gráfico de setores. E uma das questões que eu quero falar é usar uma função já pré-definida que é pie. Pie vem do inglês que é torta, né? Então parece o que a gente chama de gráfico de pizza, na verdade para eles é uma torta. Cada fatia é como se fosse um setor. Então o que eu quero nessa minha, nesse meu gráfico? Eu quero duas coisas. Primeiro, eu quero colocar os valores, né? Então é valor, então é o meu vetor valor. Eu também quero colocar um labels, né? O que que é o labels? Labels em inglês é rótulo. Então labels é o que você vai colocar. E qual que é o rótulo disso daí? São os investimentos, é o valor do investimento que nós temos. Tem investimento, não o valor, perdão. O rótulo do investimento. Então, eu tenho um fundo de índice, eu tenho um veículo antigo, isso é o que a gente chama de rótulo, né, o label. Além disso, eu vou colocar um título, e título é o main, a primeira parte que a gente vai colocar lá no gráfico, que tem que estar escrito, né? O que que eu vou colocar? Eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó, gráfico de setores, só para a gente saber, investimento, portfólio de investimento, tá bom? Ó, esse aqui a gente já colocou, então, o valor, o label, que é o rótulo, o título, e eu vou colocar com você agora a coloração. O que que é a coloração? Coloração vou colocar bem colorido, então rainbow, de colorido de arco-íris, vai ser todos eles a quantidade de valores que eu tenho dentro do meu vetor valor. Se eu executar isso, olha como é que ele fica lá, bonitinho, né? Eu acho interessante.
ele fica mais ou menos desse tamanho, aparece o gráfico de setores e a gente consegue tirar algumas informações já deles, ó. O meu imóveis é o que mais tem de valores alocados, fundos de moeda pouquinho, e o segundo maior acho que é veículos antigos, né? E o outro são os fundos de índice, né? Ah, professor, mas você já me falou uma vez na sala que gráfico de pizza, colocar os nomes ali nos setores, não faz muito sentido. Tem que colocar, por exemplo, em porcentagem os valores. Sim, é isso que a gente vai fazer. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar aqueles valores que nós temos em porcentagem. Lembra que a gente tem 10 mil de um, 10, 20 mil dos outros? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as porcentagens. Então, vamos usando as porcentagens aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada porcentagens, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela assim, ó, eu vou pegar cada um desses valores que eu tenho, então é do valor, dividido pela soma do total, isso para dar ele em uma porcentagem, né? Porcentagem por 100. Então eu pego cada um valor sobre a soma de todos eles juntos. Só que isso daí não vai me dar em valores, porcentagens, né? Ele vai dar um valor decimal. Então eu vou multiplicar esse valor por 100, se vocês me permitirem. Então, só para a gente verificar, eu quero te mostrar aqui, ó. Cada um desses valores, ó, o primeiro investimento que a gente tem, vamos ver qual que é, ações, 10 mil reais, ele corresponde a 3,67%, mais ou menos, de todos os investimentos. Os outros, qual que é o segundo? O segundo aqui ó, é títulos públicos. Títulos públicos, ele tem 7,34%, mais ou menos. Dois problemas nesse gráfico, nessas informações aqui. Primeiro, tem muito número quebrado, né? Vamos dizer assim, muito número depois da vírgula, né? Muito número depois, assim, nas casas decimais. Vamos se acostumar a falar o nome correto, né? Como dizia um professor meu ali da Federal, o professor Cássius, ele falou, vamos se acostumar a dizer o termo correto. Então, não é números, é casas decimais, vamos imaginar assim, vamos dizer. Então, vamos arrumar isso daqui. Como é que a gente arruma? Lembra que a gente aprendeu a usar a função round? O que a função round faz? Ela arredonda, por isso que é arredondar. Round para duas casas depois da vírgula, ou seja, duas casas decimais. Ó. Então, agora sim, eu tenho cada uma dos valores porcentagens e eu vou colocar eles no meu gráfico com a porcentagem. Então, eu vou chamar aqui em cima, ó, o mesmo valor que eu tinha colocado do gráfico de setores, eu vou puxar aqui mais um para baixo, certo? Eu vou chamar de gráfico de setores, só que nos labels eu vou colocar não mais os investimentos. Perdão, eu não vou mais colocar os investimentos, o título público, eu não vou colocar mais as ações, eu vou colocar a porcentagem que eles representam. Aqui, ó, porcentagens que a gente criou. Vou executar com vocês e observem. Agora, cada um dos setores tem a porcentagem. Percebeu ali, ó? Gráfico de setores e, ó, esse aqui, ó, o setor que está um verde meio, sei lá que cor vocês enxergam na tela. Para mim é verde bem musgo. Ele é 36,7%. O outro, 22,02. Tem vários erros nesse gráfico. Erros não, incômodos nesse gráfico. Primeiro, a gente não sabe o que é cada um desses valores, certo? A gente não sabe que o verde é, sei lá, imóveis, e a gente não sabe, por exemplo, o que é esse azul piscina, aqui, o 9,17%. Outro problema, me incomoda muito o fato de não ter a porcentagem. Então, só o número não diz nada, preciso ter a unidade dele lá, tá? Então, vou arrumar ele de novo. Vamos arrumar ele agora criando os rótulos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra célula aqui de execução e eu vou criar com vocês um rótulo. E esse rótulo vai ter o valor, traço investimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma variável rótulos, certo? E dentro desse rótulo eu vou colocar o paste. Lembra que a gente aprendeu a usar o paste? Então, vamos lá. O que o paste faz? Ele faz o seguinte, deixa eu só copiar aqui o que eu já tenho, para a gente ter tudo certinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. A gente vai usar o paste zero, tá bom? O que é o paste zero? Ele faz junção de vários rótulos que nós temos. Rótulos não, de palavras. Então, ó, paste zero, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor do investimento que a gente tem. Então, investimento, por exemplo, fundo de ação, fundo imobiliário. Esse é o valor que tem dentro da meu vetor investimentos. Se você não lembrar, basta você colocar aqui embaixo, ó, só escrever investimentos, e você vai ver que cada um deles são os títulos, tá bom? Depois do investimento, eu vou colocar vírgula e vou colocar o valor. O que o valor tem? O valor, vou colocar aqui embaixo para você enxergar, é o valor de cada uma desses investimentos. Então, o fundo de ação que eu tenho,
ele refere-se a um valor, tá bom? Então, de novo, vou colocar separado para ficar mais fácil para vocês enxergarem no vídeo, ó. Investimento está aqui e vou colocar os valores aqui, ó, valor, pra vocês perceberem. Então, ação corresponde a 10 mil, título público 20, tá bom? E, além do valor, eu vou colocar a porcentagem. Então, a porcentagem é aquele valor que a gente pegou dos rótulos, né? Então, a gente transformou aqui em cima, ó, as porcentagens. Então, eu tenho 22,02, que é a última posição, refere-se aos veículos antigos, e 60 mil. Ou seja, 60 mil refere-se a veículos antigos e é 22,02% do total, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Então, eu criei esse meu novo rótulo. Se você escrever aqui, ó, rótulos e executar, vai aparecer, ó, ação vale 10 mil, lembre-se que está em valores em milhares, 3,67%. Títulos públicos é 20 mil, corresponde a 7,34%. Eu gosto de trabalhar assim. Por que que eu trabalho assim? Vamos colocar, vocês vão enxergar agora. Eu vou chamar o mesmo gráfico que a gente estava fazendo, é a mesma coisa, sempre a função pi. Vou colocar aqui, ó. Só que no lugar dos labels, eu não vou mais colocar porcentagens. O que que eu vou colocar? Eu não quero só porcentagem agora. Eu quero que você me dê os rótulos. Olha, olha só que interessante. Agora eu sei que meu setor aqui, verde musgo, corresponde aos imóveis, né? Vale 100 mil reais e esses 100 mil reais vale 36,7% do total. Ah, não gostei que esses 100 mil reais aqui corresponde a R$ 1.000. Eu vou fazer o seguinte, ó, gráfico de setores. Se você quiser colocar aqui, ó, eu vou colocar em R$ 1.000, ó. R$ 1.000 para vocês, ó. Daí fica no próprio título, R$ 1.000. Opa, tem uma coisa que me incomodou. Vocês percebem, olha, aqui que vocês estão olhando no gráfico ali, e ele tem, já está cortando umas partes, ele está muito pequenininho. Como assim, ó? Olha o meu título, nem está sendo cortado. Então eu já sei por que que isso acontece. Alguém pode me ajudar? Porque na hora que a gente manda executar essa essa figura no Google Colab, ele usa um valor padrão. Então eu posso alterar isso. Então eu vou vir aqui, ó, só para ajudar vocês, vou dar um Enter, vou colocar aqui dentro um Options, e daí vou colocar que é 14 de largura por 10 de altura. Só para vocês verem a diferença. Ele cresceu o meu gráfico, tá vendo? Se eu quiser diminuir um pouquinho, ó, tô vendo que está muito grande a parte de altura. Então eu posso colocar a altura 8, tá bom? E de largura está muito grande também, vou colocar 12. Vamos ver se ele fica melhor. Ó, fica um pouquinho melhor, tá vendo? Então, é só para poder enxergar. Isso aqui vem do comando, acho que do ggplot2, que a gente vai aprender a instalar ele daqui a pouquinho, tá bom? Mas podem já usar. Tranquilos até aí? Alguma dificuldade, alguma outra coisa que pode incomodar vocês? Não? Beleza. Então eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Existe um gráfico que eu acho legal, além desses aqui, é transformar ele em 3D. Nossa, como assim 3D? Sabe aquele que ele vai dar uma inclinadinha? Que a gente vê esses setores? Então eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou abrir um novo código aqui embaixo, já está aqui, ó, e eu vou instalar dois pacotes com vocês. Eu vou instalar o pacote chamado, colocar o primeiro pacote, vocês aprenderem a instalar um pacote no R. Então não existe esse pacote ainda pré-instalado. A gente tem que chamar alguns pacotes. Como é que a gente chama? Install.package, abre parênteses, e dentro desses parênteses você vai colocar o nome desse pacote que a gente vai puxar para instalar. Esse que eu vou usar primeiro é o Plotrix ou Plotrix, você escolhe o nome. Se você instalar, ele vai entrar ali numa fila, né? Ele vai começar a instalar isso dentro do meu ambiente que eu estou fazendo. Toda vez que eu executo o Colab, eu tenho que instalar essa biblioteca e chamar ela também. Tá? Se você já estiver usando o RStudio ou alguma IDE já na tua máquina, você faz isso uma vez. Mas como a gente está no R, no Colab, a gente tem que fazer isso várias vezes, toda vez que a gente for abrir o nosso material. Tá? Então, quando você instala, a gente vai chamar ela. Como é que a gente chama a biblioteca? A gente chama assim library ou library e chama ela plotrix. Então tá ali, ó. Agora sim, tá bem bonitinha, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou escolher com vocês uma coisa chamada Py 3D. Então eu vou dar uma colada aqui que eu já tenho ele, depois eu disponibilizo para vocês, mas ele é assim, ó. Ele é o próprio Py, tá? Ó, Py
3D, pi de torta, 3D. E eu vou colocar o que nele? Eu vou colocar os valores, perdão. Os labels vai ser os meus investimentos, tá? Só o nome do investimento eu quero colocar. O explode 0.2 é para explodir e dar uma separada em cada um dos meus setores que eu tenho na minha pizza. O gráfico, assim, gráfico de setores, investimento. Sex.main significa o tamanho que eu vou colocar no meu título, então vou crescer um pouquinho. E vou colocar também o título dos meus labels de 1.5 e vai ser em preto. Então, se eu executar isso daqui, olha, ele já executou, está na telinha de vocês, vocês conseguem enxergar. Ó. Eu acho bonito, assim, às vezes para colocar num trabalho de jornada de aprendizagem ou para colocar em um outro material que a gente vai apresentar, pelo menos numa apresentação formal, assim, formal não, um pouco mais informal por causa das cores, né? Mas é uma maneira de ficar legal, tá bom? Se vocês gostarem disso daí, vocês me avisem, beleza? Então é isso que eu queria trabalhar com vocês, se vocês permitirem. Outra maneira que eu quero fazer com vocês, por último, tá bom? Agora eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa que eu vou fazer. Eu vou criar aquele material só para quem. Isso aqui é um extra, tá? Eu vou criar esse mesmo gráfico, um gráfico de setores, só que eu vou tentar mostrar o maior e o menor valor, né? Que a gente já sabe aqui que é imóveis e veículos antigos. E o menor deve ser euros ou fundos de índice, eu não sei. Vamos tentar descobrir plotando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar aqueles dois vetores que eu tenho, né? A categoria investimentos e o valor, eu vou chamar em dois. Eu vou colocar isso num framework. O que é um framework? É uma tabela que eu posso mexer com ela ao mesmo tempo. Porque naquela tabela que a gente criou lá no começo do nosso exercício, a gente criou dois vetores, um para cada coluna. Lembra? O coluna investimentos, um vetor investimentos e um vetor valor. Eu posso transformar isso num data frame, ou seja, vai ser uma tabela só, onde a primeira informação de investimentos vai chamar na categoria e os valores vai estar na minha coluna valor. Só por curiosidade, se eu executo isso, ele vai mostrar a partir de agora isso aqui, ó. Vai ser um data frame, ó. É uma tabela onde vocês estão vendo que tem desde ações até veículos antigos e aqui está o valor e esse valor ele é até o veículos antigos que é de 60 mil reais, tá bom? Por que isso é importante? Porque eu vou fazer uma coisa. Eu vou primeiro calcular essa porcentagem de cada um dos valores e colocar ela na terceira coluna do meu data frame. Então, meu data frame é portfólio. Então, ó, vou calcular a porcentagem de cada valor e colocar na terceira coluna. Mas não tem terceira coluna. Não, a gente vai colocar juntos. Então, a terceira coluna do nosso data frame vai aparecer agora. Então, o meu portfólio, ele vai conter agora, ó, vai receber o próprio portfólio, só que ele vai mutate. O que é mutate? Ele vai pegar a porcentagem que a gente já arrumou, cada um daqueles valores. Vou colocar com duas casas decimais, depois da vírgula, e ele vai colocar numa terceira coluna desse mesmo portfólio. Então, meu portfólio ele vai criar uma terceira coluna que já não existe. Essa coluna vai ser a porcentagem, tá bom? Então, a porcentagem, vai chamar porcentagem, e ele vai colocar o valor de cada um desses rendimentos nesse meu data frame. Então, olha aqui, ó. Se eu executar, ele deu um erro aqui, ó. Não encontrou a função porcentagem barra porcentagem. Por quê? Porque provavelmente eu esqueci de colocar uma tabela, uma biblioteca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro chamar ggplot. Deixa eu ver se é esse o problema aqui, ó, que a gente vai colocar agora. E vamos colocar, explicar o erro. Vamos verificar. Ele vai abrir aqui e vai colocar erro em... Porque está faltando, ó, esse aqui. Ah, por causa disso aqui, ó. Eu esqueci de utilizar uma outra biblioteca, que é dplyr. Essa aqui, ó, é que na minha máquina já está instalado. Mas como eu estou usando o Colab, ainda não está instalado o dplyr. Então, vamos juntos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou excluir isso aqui para a gente não enxergar, ó. Então, fechar essa guia. Eu já sei, eu vou chamar a biblioteca library e vou colocar dplyr, tá bom? Ó,
Deep Layer. Daí ele fala o seguinte, ó, ele colocou e consigo agora executar. Essa função que eu estava fazendo aqui, ó, ele estava dentro dessa biblioteca Deep Layer, então eu tenho que chamar ela sempre no meu programa para utilizar. Então isso é importante usar o Gemini ali, porque ele ajuda a gente a descobrir essas coisas, tá bom? Ok, então a gente sabe que as ações correspondem a 3,67% ou 10 mil reais do total investido, tá bom? É legal usar o, como data frame, tá bom? A gente pode usar várias coisas. Tem gente que gosta de usar de várias maneiras, tá? Você pode fazer a soma, por exemplo, de alguma coisa, ó, porque o nosso portfólio está aqui, ó, portfólio.valor. Deixa eu ver se ele trabalha, porque às vezes eu confundo ele com, opa, valor. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó, valor. Se você chegar aqui, ó, e escrever aqui, ó, pera aí, o meu portfólio, é portfólio? É portfólio, aqui, ó, portfólio. Portfólio, e a gente pode chamar ele como... Pera aí, vamos arrumar aqui, ó. Explicar o erro também não estou achando. Portfólio, ele é... Ah, pera aí, eu errei aqui, ó. Portfólio, valor. Vamos ver aqui, ó. Também não. Então, vamos colocar aqui. Agora sim, era como representar ele. Então, ó, se eu pegar o portfólio, abrir ele como colchetes e entre o nome nesses colchetes, eu colocar o nome da minha coluna do meu data frame, que é valor, ele traz, ó, toda a minha coluna aqui, ó. Coluna tá aqui, tá bom? O legal de fazer isso daqui é que às vezes você consegue utilizar algumas funções, tá, dele. Por exemplo, se eu usar a função sum na minha segunda coluna, a função soma vai somar todo o valor que eu tenho, tá? Que é R$ 272.500. Então, esse é o valor que é investido do meu investidor paulista lá, né? E se eu quisesse saber quanto que era a porcentagem, aqueles 10 mil reais, bastava eu colocar 10 sobre a minha somatória total. Observe que aqui o 3,67 vem disso, tá bom? Então, é assim que é feito o cálculo, beleza? Então, essa que é a parte legal. Ah, eu quero saber quanto que é investido em média, eu quero saber quanto que é investido por cada um dos meus ativos, quanto que eu invisto em média. A gente vai aprender isso lá no segundo semestre, na parte de estatística aplicada à ciência de dados, tá bom? Ah, por enquanto aqui é mais fazer o gráfico. Então, não é isso que a gente vai fazer, não é isso que a gente está interessado agora. O que eu quero fazer é tentar, com vocês, identificar o menor e o maior valor, tá bom? Como é que eu vou identificar o maior e o menor valor? No meu portfólio. É isso que eu quero fazer aqui com vocês. Então, o que que eu vou fazer? Já está pronto, tá? Mas eu vou de novo usar uma função da DeepLayer, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o portfólio vai colocar dentro numa outra coluna, ele vai colocar qual que é o maior e qual que é o menor valor. Então é o seguinte, ó, o valor que tiver o max, ele vai escrever maior. E o valor que tiver o mínimo, ele vai colocar o menor valor. É isso que ele vai fazer. Nos outros valores, eu vou colocar aqui, ó, não estou interessado, então eu vou colocar ele aqui. Tá bom? Então deixa eu colocar aqui. Espera aí. Aí, agora sim. Executei, que eu pensei que alguém tinha chegado aqui em casa e eu estava ouvindo. Vou executar com vocês e observem. Ele criou mais uma coluna. Essa coluna ele colocou o maior e o menor valor. Então eu percebo que o maior valor que eu tenho está aqui em imóveis e o menor valor que eu tenho de investimento é os commodities, com 7.500 reais investidos, representando quase 2,8%. Olha que interessante. Olhando lá em cima no meu gráfico, era difícil saber o que era maior. Se era dólar, e a gente até se confundiu. Agora eu percebo que aqui é em commodities. Beleza? É uma maneira de verificar. Só que aqui a gente só tem 10 tipos de ativos. E se a gente tivesse 1.000, 2.000 ativos? Ficaria difícil de enxergar. Então, é mais interessante a partir de agora é plotar esse gráfico, que é a última parte da nossa aula aqui, ó, plotar o gráfico de setores com destaque. E eu já vou, esse aqui não é uma parte da aula, tá? Esse aqui é um pouco mais avançado, mas eu já vou colocar o código do ggplot, tá?
tá? E esse ggplot, é importante a gente colocar, chamar ele. Então, a documentação do ggplot, ele tá ggplot 2, tá bom? Então, eu vou chamar ele aqui na biblioteca, chamo ele. Então, eu vou usar esse ggplot aqui, ó. Então, o que eu vou plotar? Eu vou pegar o portfólio, vou usar algumas coisas, então eu vou colocar alguns comentários que a gente coloca aqui para poder fazer o meu gráfico de pizza com destaque. Então, eu vou colocar o meu portfólio, vou colocar o valor no dado GY e vou destacar. Eu vou transformar esses dados em setores, tá? Que é o gráfico de pizza, e eu vou colocar ele, aqui eu ajusto os rótulos, e eu vou colocar todos os valores que, ó, para o maior valor eu vou colocar vermelho, para o menor valor eu vou colocar azul, nos outros eu vou colocar só um cinzinha de leve aqui, light gray, tá bom? Vou remover o fundo e o tema vai ser, vou colocar a legenda bem no centro, tá bom? Não vou remover a legenda, vou colocar no centro. Nem sei se vou colocar a legenda aqui. E o título vai ser Gráfico de Setores, Portfólio de Investimentos. Vou colocar Portfólio de Investimentos, tá bom? E eu vou colocar o tamanho do meu título um pouquinho maior e ajustar para o centro, tá? Eu acho que eu vou tirar esse aqui, ó, só por curiosidade, porque eu já vou usar ele aqui embaixo. Então, ó, vou executar e vamos ver o que ele faz. Ó, que interessante. Ele faz o gráfico de setores, como o portfólio de investimentos, ele destaca o maior e o menor investimento. Ó, imóveis, aqui, e os commodities com 2,75%. A gente sabe qual que é o maior, que está em vermelho, e qual que é o menor, que está em azul. Então, essa é uma maneira que eu acho legal de colocar. Ah, Gustavo, eu não gostei ainda de algumas coisas aqui, ó. Apareceu aqui embaixo tudo misturado. Tem como arrumar isso? Claro que tem. Só que você vai ficar mexendo aqui dentro na parte da programação, que eu vou deixar disponível para vocês lá no meu GitHub. Pode acessar lá, ficar mexendo e trabalhar um pouquinho com eles. Também é interessante vocês acessarem, às vezes, a documentação do ggplot para saber como é. Porque ele faz vários gráficos, tá? Eu quero fazer depois outros gráficos com vocês. Hoje não vai dar tempo, mas nos próximos vídeos a gente faz, porque esse vídeo vai ter, sei lá, uns 30 minutos pelo que eu fiz os cálculos aqui. Mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é aprender a usar o gráfico. Vocês podem utilizar isso nos trabalhos de vocês, podem ficar brincando, tá bom? No semestre que vem a gente trabalha um pouquinho com os data frames e aprende a usar eles. Aprende a fazer cálculo de média, mediana, a gente aprende a fazer as distribuições normais, a gente vai aprender a fazer um monte de coisa. Mas o legal é que a gente vai fazer isso só no segundo semestre. Aqui é só para a gente aprender a usar o R, tá bom? Esse era um extra que a gente vai ter nas aulas, né? Se não der tempo, a gente pelo menos tem o vídeo aqui. Mas eu agradeço para quem chegou agora e está vendo o vídeo ali. Se gostou, eu acho interessante vocês pelo menos acessarem o meu material lá no GitHub para poder executar ele lá na máquina de vocês e poder programar do jeito que vocês gostam, mudar os títulos, mudar os dados e assim vocês vão aprendendo, tá? Então eu gostaria de dizer obrigado pela atenção e a gente se vê nos próximos assuntos que a gente tiver em R ou em Python, tá bom? Ah, vale lembrar lá no meu GitHub tem Python e tem R que eu coloco para vocês, tá bom? Abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.